Oi, meu povo, como vocês estão? Gravando esse vídeo um pouquinho mais tarde da noite, porque foi, um começo de semana de estreia da nova grade, cheio de coisas aí pra vocês. E, bom, esse vídeo vai sair às 7 horas da manhã, então bom dia pra todo mundo. E eu gosto sempre de trazer aqui, na verdade, mais umas reflexões, mais questões pra gente debater. E, inevitavelmente, nesse momento, é a questão de janela do Atlético. Inevitavelmente, é o desespero que o torcedor está sentindo de cadê as contratações do Atlético. E aí eu vejo argumentos de um lado, de outro, até trazer aqui para vocês, né, a questão, muita gente defendendo que por o Atlético ter uma espinha dorsal um pouco melhor montada que os outros clubes que subiram para a Série A, faz com que o Atlético não precise trazer a quantidade absurda de contratações que os outros estão trazendo, que, né, você vê um Coritiba, um Remo trazendo 8 contratações, uma Chapecoense fazendo 9 contratações. Na verdade, isso demonstra o quanto eles precisam refazer os seus elencos para jogar uma Série A, né, para um nível de Série A. Isso eu entendo até certo ponto, né, quem usa esse argumento, que realmente o Atlético teria ali um time talvez mais pronto para jogar nesse nível, para voltar à elite do futebol. E ao mesmo tempo, né, a galera que também sabe que o Atlético precisa das contratações, principalmente pontuais, principalmente em posições que a gente vem há muito tempo batendo na tecla, um zagueiro, o Rodair pedindo mais volantes. Tem gente que acha que até contratar mais meia, utilizar o Zapelli, por exemplo, continuar ali na função mais como volante, trazer ponta, um atacante reserva. Enfim, são vários argumentos de um lado para o outro e trazer aqui eles para vocês pra gente discutir, porque eu fico meio dividida entre os dois, né? Como eu disse, eu entendo quem fala que realmente os outros clubes tiveram que trazer mais, porque precisam reformular seus elencos para jogar uma Série A, e diante de tantos nomes, na verdade, trazer 9 contratações não quer dizer que são 9 contratações boas, nem sempre a quantidade quer dizer qualidade, e a gente vê muito isso por conta dos nomes. Mas também não quer dizer que o Atlético tem que ficar parado ali olhando e achar ao mesmo tempo, né, que porque trouxe um jogador, que é o Portillo do seu plano A, pode continuar com essa calmaria. E até eu fiz um vídeo sobre o mercado, achando que o Atlético pode esperar aí esse janeiro, esse início dos estaduais também, para fazer outras negociações. A gente sabe que o Atlético tem que ser mais criativo, principalmente quando se trata de um mercado nacional, um mercado brasileiro cada vez mais, né, inflacionado e já batendo ali no topo dos números de gringos. Então o Atlético tem que procurar formas criativas e talvez até por isso espere aí esse início de estaduais para fazer outras contratações. Eu acho que até o torcedor poderia entender melhor essa situação se não fossem as novelas, se não fossem todos os nomes que foram especulados até aqui, né? Se não fosse ali um início de janela que parecia muito bom, apesar de nomes, né, que a gente sabia, um Arboleda, por exemplo, que seria muito mais difícil, mas ter um Bruno Gomes na tentativa, ter nomes, né, que fizeram o torcedor achar que o Atlético realmente iria forte para esse mercado. E aí, de repente, agora começam de novo a aparecer nomes, né, que já são de outras prateleiras. E aí a gente já entende, ou a gente já deveria entender, porque todos esses anos o mercado do Atlético acabou sendo assim, né, o Atlético sendo inventivo, criativo no setor fora, né, pegando jogadores de fora, principalmente aqui, sul-americanos, no mercado brasileiro, batendo na porta, mas sabendo que são portas que não serão abertas para o Atlético, que o Atlético ainda não está pronto para abri-las nesse mercado. E aí vão se criando, né, situações como a própria novela do Sacha, que as pessoas já estão de saco cheio, e nem é por culpa do jogador, o jogador queria vir, é o Atlético, né, que primeiro era a oportunidade que o Atlético queria, que era o principal jogador, né, para a volância que o Atlético queria, mas aí de repente ele vira um stand-by, vira um plano certo, que o Atlético quer tentar outros planos, e se esses outros planos não der certo, aí sim contratar o jogador, e nessas pode acabar até perdendo o jogador também. Nomes como, né, Luan Freitas surgindo também, a galera ficando em dúvida de, né, um jogador que tem números bons, a gente trouxe até no meia cancha de discussão, mas, né, tava jogando pelo Paysandu, pelo Juventude, teve certas lesões ali, teve um contexto de Série A para ser testado, até onde ele poderia realmente agregar nesse time do Atlético. É disso que acaba cansando o torcedor nesse mercado da bola. É muita informação, é muito nome, e começa sempre de uma forma muito positiva, né? Gera essa expectativa muito alta para depois ela ser frustrada e a gente começar a ver nomes que podem preocupar. Mas mais do que isso, preocupa essa inércia do Atlético e num calendário, né, gente, que tá começando mais cedo. Como a gente falou, o Atlético não pode esperar corrigir de novo as coisas só em janelas no meio do ano. O Atlético teria que fazer aí
essas contratações já nesse início de ano para ter um elenco formado para começar esse Brasileirão. Um começo que não vai ser fácil, uma tabela do Atlético já de começo que não é fácil, pegando cada, né, adversário que vai ser difícil. E se o Atlético tem essa espinha dorsal bem montada, um elenco que já tá mais entrosado, seria muito mais fácil trazer os reforços para jogar num time que sabe como jogar, já, né, bem preparado nessa questão. Porém, como sempre, a gente vai acabar vendo as coisas acontecerem conforme as coisas já estão andando, os campeonatos já estão andando e surgindo. Esse vídeo acaba sendo mais, né, um desabafo, uma reflexão para junto de vocês, nós, torcedores do Atlético, tendo esse sentimento e essa dualidade que a gente vive nesse mercado. Mas, de fato, o Atlético realmente está demorando, o Atlético realmente está se envolvendo em situações de mercado que está fazendo demorar demais essas contratações e que não precisaria ser assim. O Atlético teria que ser aí mais criativo e trazer nomes importantes que venham para agregar nesse elenco. Muito mais, né? Ninguém está pedindo para que tragam 10 nomes aí, sejam 10 nomes qualquer, como só porque os outros clubes estão trazendo 9 contratações já, mas é o Atlético realmente provar, né, que está indo nesse mercado assertivamente e que quer fazer diferente nesse 2026. E além dessa janela do estadual, também de esperar, né, esse do estadual, ver jogadores que vão atuar aí pelos seus times, o Atlético também, tenho certeza, vai estar esperando os aspirantes. A gente sabe que a base salvou muito o Atlético em 2025, a gente tem certas peças que vão atuar ali no Paranaense, que vão ganhar esses minutos justamente para serem testados e voltar para o principal e agregar num contexto de Série A. Eu acredito que tem nome, sim, vão ter meninos da base que vão poder agregar no time principal, mas enfim, é aquela espera que o torcedor, né, quase mata o torcedor do coração, porque esse ano justamente a gente não tem tempo dessa espera, né? A gente não tem tempo entre o estadual para até começar o Brasileirão. É tudo começando já nessa loucura e o que aumenta a ansiedade do torcedor. Enfim, é a pergunta que não quer calar. Cadê as contratações, Atlético? E a gente não tá pedindo aqui em número de, né, como eu falei, trazer milhões de nomes que não vão acabar servindo, mas sim de provar, né, que aquele início de mercado de um Atlético que estava mirando em nomes ambiciosos, sim, mas nomes que poderiam realmente agregar e que agora parece estar indo numa outra vertente. O que a gente espera é que o Atlético volte e traga, então, mais jogadores que realmente vão mudar o nível, que realmente possam ajudar o Atlético nesse início, nessa reinício de caminhada, como eu já falei em outro vídeo aqui, que o Atlético vai precisar fazer para voltar a ser o clube que estava brigando por coisas maiores agora, né, na elite do futebol brasileiro. Então, torcedor, você que tá cansado, tá ansioso, já não sabe mais o que fazer, aproveita esse momento dos comentários e comenta aqui, deixa o seu desabafo também, o que você acha que o Atlético deveria estar fazendo a mais, que não está fazendo nessa janela. Vamos usar esse momento aqui também para, né, tirar um pouquinho desse peso dos nossos ombros e aguardar quais serão as próximas novidades. E como sempre, vocês sabem, a Tretes vai trazer todas elas aqui para vocês, nessa nova grade que está repleta de coisas, né, o dia inteiro para vocês acompanharem a gente. Então não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Até mais!